pessoal, nossa aula hoje é sobre a função social da família. Aula de sociologia aí dentro da área de ciências humanas. Vamos analisar a função da família nos dias atuais. Você já parou para poder pensar qual a importância da família na sociedade hoje? Pois bem, a sociologia se debruça sobre esse tema, buscando explicações sobre diversos fatos sociais a partir da visão da família. Mas antes de falarmos especificamente da família, vamos lembrar o que significa a palavra função social ou funcionalismo. Bom, o que é funcionalismo dentro da sociologia? Funcionalismo significa que a instituição social, no caso a família, tem uma função dentro da sociedade que é de fazer com que o indivíduo, o filho, possa viver em sociedade, possa respeitar normas, regras estipuladas dentro dessa sociedade. Então, por isso, nós vamos dizer que a família é uma instituição social. Bom, como instituição social, ela tem normas, ela tem regras e ela tem um formato específico, historicamente construído. Podemos dizer que as famílias de hoje são iguais às famílias do passado? Eu acho que não. Você já pode observar no seu entorno a variedade de famílias existentes. Famílias compostas de 2 homens, de 2 mulheres, de um homem e de uma mulher, sem filhos, com poucos filhos, com muitos filhos. Casais que são reconhecidos pela legislação, mas casais também que não são reconhecidos pelas normas de alguns países, como a união homossexual. E que hoje, dentro da lei, tem aí a prerrogativa de ser considerado família. Na verdade, família hoje são o número de pessoas que residem numa mesma casa e tem ali relações em comum. Então, isso aí seria a família de hoje. Bom, então vamos analisar uma imagem e ver como era uma família que nós chamamos de família patriarcal. Bom, aqui nós temos uma tela de um pintor, José Ferraz, que mostra uma família típica do século XIX. Você pode observar aí a mãe, está ensinando a bordar uma filha. Você observa aí uma criança aos pés da mãe, cuidando de uma outra criança. E você vê um homem, que possivelmente seria o chefe da família, nessa família patriarcal, lendo aí um jornal, uma revista, meio que alheio ao que se passa dentro da sua casa. Isso por quê? Porque no século XVIII, a família, os membros da família tinham uma função específica. A mãe era responsável pelos filhos, pela criação dos filhos. Ela seria responsável por definir como seria o comportamento de uma filha, como seria o comportamento de um filho. A educação dos filhos era prerrogativa da mulher, ou seja, da mãe. E hoje, será que nós temos essa mesma realidade? A inserção da mulher no mercado de trabalho modificou bastante essa função. A mulher já não é mais a responsável única pela educação dos filhos. Muitas vezes essa educação passa a ser responsabilidade da escola, às vezes responsabilidade de uma empregada. E o pai? O pai muitas vezes também já não tem aquela função de prover a família. Muitas vezes ele pode assumir a tarefa de educar os filhos ou de cuidar da casa. Então, a função atual da família modificou bastante. Vamos analisar
uma outra imagem. Outra imagem aí de Martinho Prado Júnior e sua família, também do século XIX. Observe aí os membros de uma família, crianças, jovens, pessoas de mais idade, toda convivendo, tá? No mesmo espaço, mesmo núcleo familiar. Então, a família ali, ela, com certeza, ela ampliaria para todos os membros que se originaram a partir daquele casal. Então, aí nós vamos ter uma configuração típica do século XIX. Vamos aí novamente relembrar que o século XIX é o século em que a sociologia se firma como ciência e passa a estudar esses elementos sociais e passa a tentar entender a sociedade a partir da compreensão das instituições que regem essa sociedade. E agora nós vamos observar um pouquinho sobre a característica das famílias de hoje. Como é que é a diversidade dessas famílias. Bom, pessoal, podemos observar aí uma variedade imensa de tipos de famílias, famílias formadas das mais variadas formas. Então, isso com certeza reflete na sociedade. Uma perguntinha até bem interessante para pensarmos um pouquinho. Será que a mudança na sociedade promoveu a mudança na família ou foi a mudança da família que promoveu uma mudança social? É uma pergunta aí boa para a gente poder pensar um pouquinho, né? Bom, já que pensamos sobre o assunto, vamos tentar ligar o que nós pensamos aos nossos queridos sociólogos e responsável pela sistematização da sociologia como ciência. Se a nossa resposta se basear em que as mudanças da família foram responsáveis pela mudança na sociedade, nós vamos estar tendo uma visão aí de Weber. Weber, ele analisa a sociedade a partir da ação social que os membros dessa sociedade vão ter. Então, nesse caso, se a família vai se modificando por vários fatores internos a ela, então nós vamos dizer que o reflexo dessas transformações na sociedade é uma visão de Weber. Contudo, se respondêssemos que a nossa sociedade é que modificou a estrutura familiar, nós vamos estar aí numa visão de Durkheim, em que define como fato social a forma como as instituições, e aí dentro delas a família, reflete na sociedade, na organização dessa sociedade. Na verdade, nós vamos observar que há aí uma união, vamos dizer assim, de pensamentos, tanto de Weber quanto de Durkheim, em questão a família, a estruturação das famílias. Houve, sim, uma influência da sociedade capitalista nas transformações das famílias, principalmente com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Lembrando aquela primeira imagem que a mulher tinha uma função específica, que era o quê? Que era cuidar dos filhos, cuidar da casa. Ela não trabalhava, né? Só que o século XX, já na segunda metade do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, a mulher começa a se destacar dentro da família, não só como a responsável pela organização da casa, a educação dos filhos,
mas também pela manutenção dessa família, economicamente dizendo. Tá? Então, nós vamos ter aí um fato social, principalmente a Segunda Guerra Mundial, em que os homens foram para a guerra, as mulheres ficaram em casa e elas tiveram que se virar, como diria o outro, se virar nos 30 aí, para poder manter a sua casa, inclusive na questão econômica. Então, um fato social que alterou a estrutura familiar. Mas também podemos entender que as mudanças na forma de compreender o que é família, no sentido da pluralidade que essa família está hoje se formando, é resultado aí de conquistas, de direitos, de lutas, de classes, que acabou se refletindo aí na estrutura familiar. Nesse caso, então, a visão de Max Weber explica muito bem a estrutura familiar dos dias de hoje. Bom, outra questão bem importante que vamos dizer assim, um exercício bem legal para fazer é tentar analisar a sociedade a partir da sua família, tá? Criando aí o que nós chamamos de árvore genealógica, ou seja, você tentar identificar os membros da sua família a partir de você, ampliando o máximo que você puder. Eu sei que muita gente vai ter uma certa dificuldade porque vai parar nos avós, no máximo aí nos bisavós, e não vão conseguir. Então isso é importante porque demonstra a importância da família como instituição social nos dias de hoje. No passado, a descrição das famílias, do núcleo familiar, dos membros dessa família, dos seus antepassados, era uma riqueza muito grande que as famílias preservavam. Hoje, a gente vai observar que não é dada uma importância tão grande a esse fato. Mas observe a imagem a seguir, como é que nós vamos estar trabalhando esse tema aí da árvore genealógica. Então, observando a imagem ao lado, você vai observar uma árvore justamente para poder simbolizar, né, o termo árvore genealógica, e você vê aí os quadrinhos dentro dessa árvore, onde você vai tentar enumerar os membros da sua família, inclusive aqueles que você já não tem mais o contato, mas é considerado aí, tá, a parte da sua história, da sua formação. Então, faça esse exercício e depois nós voltaremos a discutir sobre o assunto a família nos dias de hoje. Espero que vocês tenham uma boa atividade, exercitem bem, tá? É um tema super importante dentro da sociologia. Bom estudo para vocês e até a próxima.